a Ordem dos Advogados do Brasil, que se mantém silente em tantas arbitrariedades, né, que o STF se propõe, a exemplo do processo do 8 de janeiro, que condenou já centenas de pessoas que sequer têm o foro privilegiado, a OAB não faz nada, mas agora decidiram falar, né? Estou abrindo aqui, inclusive, aqui junto com vocês, qual seria o motivo da OAB estar pedindo o fim do inquérito das fake news. Foi protocolado hoje, na segunda-feira, então, um ofício direcionado ao ministro Edson Fachin, que preside o STF, em que ele solicita o encerramento imediato do inquérito das fake news. O procedimento tramita na corte há quase 7 anos, né, Tiago? Nesse documento, que foi assinado pela diretoria nacional e pelos presidentes de todas as seccionais estaduais, a entidade manifesta, abre aspas, extrema preocupação institucional com a existência de investigações de longa duração que não se apresentam, que não apresentam uma delimitação do objeto. Tiago, você acredita que a justificativa da OAB seria isso mesmo? Ou só isso mesmo? Uma preocupação institucional com a Suprema Corte? Porque, realmente, delimitação de objeto, esse inquérito passa longe, né? Porque inquérito das fake news, investigando servidor da Receita por vazamento de dados, não faz o menor sentido. Nada a ver, exatamente. Vamos começar do início, para que fique claro que o que a OAB está pedindo não é o devido. Parece interessante, mas não é o devido. Não era para pedir apenas que esse inquérito terminasse, era para que ele fosse nulo. Porque não era para o STF estar fazendo esse tipo de trabalho. Acabou isso daí, já começa daí. Lembrem da origem. Por que surgiu esse tal inquérito? Lembra daquele conteúdo que foi censurado pelo STF sobre o amigo do meu pai? Quando o Toffoli começou a aparecer entre linhas ali de esquemas de corrupção? Porque quando o Toffoli aparece agora, no caso Banco Master, e por uma manobra ele é retirado sem ser considerado suspeito, o inquérito já está aberto e ele entra, ou melhor, ele continua fazendo as suas inconstitucionalidades. Então, a OAB acordou tarde demais, algo é mais um, vamos dizer assim, né, mais um sistema que não tem a força pública, a representatividade pública, a confiança pública, perdeu, porque não houve movimentação pontual da OAB, que era esperado, era muito esperado. A OAB, apesar de todos os comentários, assim como qualquer outro órgão pode receber negativo, ela tinha, digamos que uma consideração social. Hoje não tem mais, não é só ela. A Polícia Federal perde força, o Supremo Tribunal Federal perde força, dentre tantas maluquices que acontecem, aberrações diárias do Supremo Tribunal Federal e aqueles que, por alguma situação, às vezes manda do próprio STF, tem medo de se mobilizar. O que aconteceu antes desse pedido da OAB é o convite, para não dizer mando, do Supremo Tribunal Federal via Polícia Federal do presidente da Unafisco. Ele dá declarações, olha só, ele dá declarações que não são fake news. Hoje é menos preocupante investigar PCC, dá menos problema investigar PCC, que geralmente quem faz isso, e recentemente um delegado assim de carreira foi morto pelo PCC, muito tiro em carro blindado que vazou e matou esse delegado, porque estava investigando o crime organizado. É menos danoso hoje investigar, segundo esse presidente da Unafisco, o PCC do que altas patentes governamentais, como o STF. Porque servidores públicos que são pagos para trabalhar, exercem o trabalho e eles são incluídos no inquérito, chamado pelo ministro que pediu para sair de inquérito do fim do mundo, porque ele não vai acabar nunca, é incluso isso dentro de um inquérito que não tem nada a ver com o que foi feito de fato. Recentemente, Berenice, nossa querida audiência, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Edson Fachin, que coisa de ontem para antes de ontem, anulou o pedido de suspeição, né, arquivou por parte da Polícia Federal sobre o ministro Dias Toffoli, porque como ele já não é mais relator, o objeto sumiu. Olha só! O Supremo Tribunal Federal agindo constitucionalmente. De fato, ele não é mais relator, o objeto, assim, ele deveria estar como suspeito hoje. Arquivou a suspeição pedida pela Polícia Federal, que além de não ter prerrogativa, ele já não é mais o relator, então beleza, arquivou, agiu conforme ele podia agir, como presidente, tem regimento
e o advogado Jeffrey Chikine deixou muito bem claro nas redes sociais dele por que aquele pedido foi feito e da maneira correta. Só que esse pedido da OAB evidencia mais uma vez que está tudo fora do tom, totalmente fora do tom. Esse inquérito já prendeu gente ilegalmente, inclusive as pessoas do 8 de janeiro entraram nesse inquérito, Benício. Com que lógica que esse inquérito está fazendo esse trabalho horrível, que infelizmente foi muito alimentado, isso aqui tem que ficar muito claro. Tem que ficar muito claro. Foi muito alimentado pela mídia tradicional, construíram esse semideus Alexandre de Moraes a partir desse inquérito e hoje eles se veem no risco eminente de acabarem sendo indiciados dentro desse inquérito também por fake news. Olha que louco. Anunciar, informar, reportar. São reportes. Reportar ilegalidade do Supremo Tribunal Federal é ilegal. Aí você faz isso, assim como Eduardo Tagliaferro, assim como outros que foram inclusos como Constantino, que entra dentro desse inquérito porque ele emitiu a denúncia. Então, se eu vejo algo errado hoje, consigo confirmar constitucionalmente que aquilo é errado, eu faço a denúncia por orientação do Ministério Público ou de qualquer outra ordem, eu sou investigado por ter denunciado ilegalidade, eu sou um X9, então. Então, o que o STF é hoje é um balcão de negócios sobre os interesses dele. Porque se ajuda, beleza. Se não ajuda, investiga. E tá aí o principal problema desse inquérito. Ele abre o inquérito, ele é vítima, ele é juiz, ele é investigador, ele é relator, no final ele dá a sentença. Como que isso pode acontecer? Aí vem a OAB, depois do que aconteceu, logo em sequência do caso da Unafisco, dentre outros milhares, OAB, dentre outros milhares. E existe agora a grande chance, a partir do posicionamento do presidente de anular ou não, né, de fechar ou não o inquérito, de agora os presidentes da OAB, porque se for seguir sequência, eles precisarão ser incluídos também no inquérito das fake news. Porque o que eles estão fazendo, porque o inquérito das fake news não defende apenas ataque ao STF, mas sim a sua tornar ilegal o trabalho do STF, então eles podem entrar agora dentro do inquérito a pedido do Alexandre de Moraes, porque eles estão pedindo, eles estão descredibilizando o STF com a solicitação de encerramento do inquérito, que faz um bem danado, segundo os ministros da Suprema Corte que apoia isso, sobre o que está acontecendo hoje no STF. Não, você não pode pedir para parar uma investigação tão séria. Então você agora que está trabalhando na descredibilização do STF, vai entrar também no inquérito. Se o presidente não anular, o mais comum de acontecer, Berenice, infelizmente, é mais uma aberração jurídica de eles serem inclusos agora por estar tentando descredibilizar o inquérito que desde o começo é sem pé, sem cabeça, sem moral, sem ordem, sem Constituição, todo errado, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então, sim, é uma boa pedida, apesar que para mim ela é totalmente incompleta. Não era só o pedido de encerramento do inquérito, mas como anulação das decisões que eles tomaram, porque não tem como um juiz investigar, um juiz relatar, um juiz condenar dentro do mesmo quadrado. Não faz sentido nenhum. Deve ter chegado, né, Berenice? A água deve ter batido lá, né? Deve ter batido ali, começando a incomodar, de fato, e não tem mais o que eles fazerem a não ser se posicionar. Só que, assim como está na enquete, foi muito tarde o posicionamento deles e hoje, pela falta de credibilidade que existe na corte, o que esperar? Que nada aconteça. Será mesmo que o Fachin vai olhar para o Alexandre de Moraes e falar assim, ó, encerra isso aí. Vou concordar com o pedido da OAB e bora encerrar, porque 7 anos de bagunça ninguém aguenta mais. Será, Berenice? Será? Eu quero ouvir a opinião da audiência. Você acha que a partir desse pedido, Fachin vai encarar Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e definitivamente encerrar esse inquérito? Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários, porque eu tenho certeza que não. Isso aí, manda nos comentários o que vocês acham. Fachin vai fazer alguma coisa? O apelido dele lá na corte parece que é fraquinho, né? Então, assim, o que esperar desse ministro que também tem aí no seu histórico tantas decisões? A própria
a DPF das favelas, que autorizou, que desautorizou a polícia de subir nas favelas na época da pandemia, foi Edson Fachin, gente. Então, assim, olha, se espremer muito, acho que sobra um ou outro ali naquele colegiado da Suprema Corte, que talvez cumpra parte da Constituição.